Olá, a nossa história começa hoje com mais uma lição de Jesus. E aconteceu essa história no tempo que ele estava aqui entre nós, fazendo as suas pregações, os seus ensinamentos, e ele tinha os apóstolos que o ajudavam nessa tarefa. Esses apóstolos foram escolhidos por ele para poderem sair pregando o evangelho. E nessas tarefas, um dia, ele pediu para que alguns dos apóstolos fossem dar um auxílio a uma família que ele soube que estava muito necessitada. Ele iria socorrer umas e eles iriam socorrer essa família. E daí eles foram, amanheceu o dia, cada um foi para a sua tarefa. Quando chegou a noite, onde se encontravam para o Evangelho, para o estudo do Evangelho, Jesus perguntou: vocês foram em auxílio àquela família necessitada? Pedro, que estava junto com esses apóstolos, respondeu: fomos, mestre, fomos sim. Fomos auxiliar, mas quando chegamos lá, quem nos atendeu? Uma mulher com o cabelo todo desgrenhado, com uns vestidos, umas roupas que deixavam parte do corpo de fora. E quando adentramos, mestre, tinha alguns homens mal encarados que falavam palavras de baixo calão, e onde também tinha uma senhora que não se dava o devido respeito, onde ficamos escandalizados e vimos que ali é um antro de vícios e de perdições, saímos imediatamente de lá. Jesus, olhando serenamente para Pedro, disse: Pedro, eu apenas falei para vocês irem em ajuda àquela família necessitada. Que aonde houver a necessidade, que nós possamos levar, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, Jesus encerrou a lição e continuou com o evangelho no lar daquela noite, dando uma lição de exemplo que nós não podemos esperar que aonde vamos fazer um trabalho do bem, encontremos as pessoas perfeitas como nós gostaríamos que elas fossem. Não, se Jesus falou que são necessitados, nós somos todos necessitados, então devemos ajudar, sem olhar a maneira como está, como se veste. Então, Jesus, ponderando, falou: a necessidade que as pessoas estão é aonde nós devemos ajudar. Não devemos olhar a maneira das vestimentas, as palavras, as atitudes. Devemos simplesmente ajudar em nome de Deus, para que o reino de Deus fique em nós. E assim, chegando ao término da nossa história de hoje, vamos refletir sobre a lição que ela nos traz. Uma lição onde possamos ajudar a quem necessita e que antes de ajudar, que nós não julguemos, que nós não impusemos condições para fazer essa ajuda a quem necessita. Como os apóstolos no início do mandato, eles tinham dúvidas quanto à sua missão, como Pedro nessa história, que era impulsivo, mas que depois
tornou-se um dos maiores propagadores da doutrina do Cristo, um dos maiores seguidores dos ensinamentos do Cristo. Então, que nós possamos nos colocar nessa posição, que possamos ser uma ferramenta aonde estivermos, com as situações que apareçam no nosso dia a dia, que possamos ajudar a quem quer que seja, porque as situações aparecem e precisamos estar atentos aonde podemos ser úteis. Que Jesus nos abençoe e que Jesus nos proteja, hoje e sempre. Obrigada.